O que acontece? Deus é um só. Nós somos espíritos, todos nós, independente de como a gente chame isso, nas religiões tem, cada um tem um nome, nós estamos aqui mediando entre o plano espiritual e o plano físico. Por isso somos médiums. Como a gente vai acessar? E quais as regras de conduta a gente vai querer viver? É só uma escolha para me conectar com o meu divino e para manifestar o meu divino nas ações do meu dia a dia para com os meus irmãos. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Que fome é essa, Joel? Explica para mim, eu não consegui entender direito. Você escreveu fome de entender a religião. Do que você está falando exatamente? Você falou, estou perdido. Como é que é isso? Então, nossa, gente do céu. Eu fui crescido, né? Fui nascido e criado na religião católica. Fiz todos os processos de batismo, de primeira comunhão, né? Fiz todo aquele processo. Só que aí eu mudei de cidade. E aí, na verdade, na medida que eu fui crescendo, eu fiquei perdido na minha religião. E hoje, fazem mais ou menos uns 4 anos que eu frequento a igreja evangélica, a Batista. Só que aí, durante esse período, eu ainda venho passeando por algumas religiões, tipo o espiritismo, né? Eu tenho amigos que são do candomblé, eu tenho amigos que são esqueci a outra religião. Enfim. Umbanda. Da Umbanda. Só que até hoje eu não consegui me encontrar de fato numa religião, sabe? Eu sempre vou para algumas reuniões e aí eu ligo para o meu amigo e falo assim, amigo, eu preciso tomar um banho para, né, limpar as impurezas e tudo mais. Só que durante todo esse período eu ainda fico sem saber, tipo, às vezes eu acabei de mandar, coincidentemente, escutando aqui a sua live, eu mandei para um amigo meu. Eu falei, amigo, sabe aquele centro de Umbanda que você falou comigo e que disse que assim que voltasse eu precisava ir? Então, assim que ver essa mensagem, você me retorna porque eu tenho interesse de frequentar, de visitar. Eu fui visitar uma vez em São Paulo, um centro de Umbanda. Fui com um amigo, estava na época, faz muitos anos. Foi o único que eu fui, na verdade. E gostei, mas de lá para cá eu não fui mais, não visitei mais. E aqui tem uma amiga que eu converso muito com ela, que ela não era de Umbanda, mas que agora eu fui tomar um passo na casa dela e a gente conversou muito. Só que foi o ano passado, né, no período de isolamento, onde todos os centros, na verdade, não tinham voltado ainda. Sim. E só ficavam entre eles ali, né, fazendo atendimento virtual. Daí, então, a dúvida tipo, eu tô meio que perdido justamente por isso, porque eu passeio em todas as religiões e eu ainda não sei, de fato, qual que é, sabe, o propósito, né, de eu estar indo. Não me encontrei ainda. Então, por isso que eu falei, eu ando meio perdido, porque eu vou em tudo, mas não vou em nada, sabe? Não fixo em nada. Tá. A questão é a seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus é um só. Certo? Ok? Então, por quê? Todos nós somos filhos de Deus e, na verdade, somos deuses em evolução, fazendo parte, todos somos um. Então, nós somos uma coisa só, uma grande energia criadora, amorosa, evoluindo para esse processo
né? Da qual aprendendo dentro desse processo. O que que acontece? As religiões, elas são formas, grupo de pessoas que se organizam, para definir condutas, né? Que aquele grupo sente que faz sentido. Então, são um grupo de pessoas. E com o qual a gente tem como objetivo, as religiões, o principal objetivo da religião é se conectar com o divino, com o plano espiritual, de uma maneira. Um se conecta com o atabaque. Uhum. O outro se conecta com o Espírito Santo, né? Trazendo aquela na igreja evangélica, né? Faz o Espírito Santo. O outro se conecta no principal dos momentos, se ajoelhando, com os cânticos. O outro com os banhos, cada um à sua maneira, o outro com os mantras. Então, tem filosofias que não necessariamente são religiões, que se conectam com o divino, né? Com os mantras, né? Com a meditação, enfim, cada um. Então, qual é o objetivo? Se conectar com o divino. Cada um tem um jeito de fazer isso, né? E, além disso, as religiões têm o seu jeito de fazer, e, além disso, elas criam, né, normas de conduta. Então, você pode isso, não pode aquilo, não pode isso, e para se conectar, esse é a melhor maneira. É um jeito que, em grupo, quando a gente faz, a gente cria uma força e uma egrégora, e isso facilita o processo, tá? O que acontece? Deus é um só. Nós somos espíritos, todos nós. Independente de como a gente chame isso, nas religiões cada um tem um nome, né? Nós estamos aqui mediando entre o plano espiritual e o plano físico. Por isso somos médiums, né? Plano material e plano espiritual. Estamos intermediando entre esses dois planos. Então, o espírito está preso numa matéria, tá? Um veículo, para a gente manifestar esse espírito aqui. Existe espírito sem corpo, mas não existe corpo sem espírito. Então, como a gente vai acessar? E quais as regras de conduta a gente vai querer viver? É só uma escolha para me conectar com o meu divino e para manifestar o meu divino nas ações do meu dia a dia para com os meus irmãos. Não consegue se conectar através do cântico. Ele se conecta através do atabaque, que traz um elemento terra muito forte, causa uma vibração muito forte, o corpo todo tem essa vibração, conectado com uma energia, ele consegue sintonizar mais profundamente essa energia. Né? Aí, pensa assim, imagina que eu vou falar, já é tão difícil a gente se conectar com o nosso divino, não é? É difícil os momentos em que a gente consegue profundamente essa conexão, né? A gente está treinando isso, esse é o mundo perfeito, é para onde a gente está caminhando, a humanidade como um todo. Aí, eu viro para uma pessoa que já é difícil, aí ela consegue lá no centro com o atabaque. Aí, eu sou da outra religião, aí eu falo para ela, para de fazer isso, porque isso não tá certo, não é bom, e você precisa conseguir se conectar do meu jeito. O seu jeito não serve. Agora você tem que conseguir se conectar com o cântico. Aí o coitado não consegue, fica se achando que tá tudo errado. E eu não tô falando de fazer coisa certa, de fazer coisa errada, de usar magia de maneira equivocada, bagunçada, porque quer controlar. Então a gente quer controlar, é o nosso ego. Aí a gente começa a fazer as melecas. Mas isso não precisa estar no centro para fazer. Com um bom pensamento de ódio, você consegue destruir alguém. Isso é magia pura, porque você mexe com elementos. Né? Do mesmo jeito que o segredo, penso, sinto, materializo, coisa boa e coisa ruim. E tudo vai cair na nossa conta. Né? Porque eu crio massa, essa massa vai acessar quem? Seres do mesmo tipo de vibração.
da mentira, da traição. Não tem nada a ver com o centro. Você está mexendo com o elemento do meu jeito. Com a diferença que eu tenho consciência, eu não tenho consciência, mas de boa intenção o fardo está cheio, então também, né? E quando eu entendo, isso não significa que eu não vá ter que colher o que plantei. Fato. Fiz, não importa se foi no centro ou se foi na minha casa, com raiva daquele namorado que me deu um toco e eu fiquei puta da vida e agora o pirulito dele nunca mais vai subir com ninguém porque eu tô com muita raiva. Aí eu penso que eu não tô fazendo nada, mas eu tô. Nossa, Andresa, e agora? E agora a gente colhe o que plantou. A gente não sabia, não significa que eu não tenha plantado. Por isso, quanto mais eu ganho consciência, melhor. Porque aí eu começo a saber o que estou fazendo. Ok. Dentro desse processo, você pode escolher a religião que você se sentir melhor. Todas têm coisas muito boas e mensagens muito positivas e trabalhos sociais muito legais. Tem gente que precisa de uma religião para conduta. Imagina assim, ó, uma pessoa que é alcoólatra e ela não consegue, ela tá tentando se segurar porque os bichos que ela já traz, que faz parte dela, os demônios internos são que se ela se entregar para eles, eles consomem. Então, o que ela precisa? Ela sente, para não se perder, ela precisa desse grupo para falar como regra de conduta. E tá tudo bem, cada um dentro do seu processo evolutivo, das suas dores, amores e horrores, cada um sabe o que vive. Então, ela precisa participar de um grupo que fale o que pode e o que não pode. Ela ainda não consegue sozinha. E que bom que tem esses grupos. Já existem outros grupos de pessoas que, por conta de tudo que viveram, que já elaboraram, que não construíram tantas coisas doloridas, e sim coisas melhores, mais fluídas, a vida é mais tranquila e ela não precisa de ninguém dizendo para ela que não precisa. Ó, você não pode matar, tá? Eu, Andressa, não preciso de ninguém para me dizer isso. Eu não mato não porque a religião me diz que pode ou não pode. Porque eu não faço isso. Porque não está na minha frequência. E quem faz ou fez por alguma razão não está na minha alçada julgar ou condenar. Este não é o meu papel. Existem seres para conduzir todos esses processos. Porque do bolo inteiro, a gente sabe uma fatia bem pequenininha. Só o que a gente está vendo agora. Né? Então, todo mundo que já vem matando e morrendo, é uma vingança, é uma tragédia. Gente, é guerra. Então, eu não estou aqui. Este não é a minha função. Se um dia for, eu saberei o que fazer com ela. Um plano de... Hoje não sei fazer. Então, eu não estou aqui para julgar, muito menos para condenar. Né? Para falar que não estou defendendo, de jeito nenhum. Não é uma defesa. É simplesmente, eu não tenho essa autoridade. Né? Então, quando eu percebo que ninguém precisa falar que eu não preciso trair o meu marido, eu não traio o meu marido, eu, Andresa, porque eu não traio, porque fui eu que escolhi ficar com ele. E se eu escolhi eu trair o meu marido, eu tô traindo a minha decisão, não a ele. Exatamente. Andresa, mas eu não gosto mais do marido. Então, por que tá fazendo com ele se não gosta mais dele? Tá traindo ele? Não, tá traindo a si mesmo. Então, e eu também não estou falando que está certo ou está errado. Eu estou falando que eu não preciso de um grupo para me dar regras e condutas para fazer o que o meu espírito já entendeu que precisa fazer. Ou o que não deve ser feito, porque se eu fizer eu vou ficar mal comigo, com a minha alma. Então, as religiões, elas têm essas condutas para quem precisa. E tá tudo bem, é importante que existam. Esses grupos de pessoas que formam campos de força, sim. Mas não necessariamente. Todo mundo precisa estar numa religião. Ou pode transitar entre o melhor delas. Porque todas dizem coisas lindas, todas trazem mensagens. Tem gente que deturpa? Tem. Mas tem muita gente muito boa fazendo um monte de coisa legal. Exatamente. Né? Verdade. Então, a religião católica tem... tem gente que fala, mas tem um monte de padre que faz não sei o quê.
Tá, mas tem um monte que faz caridade, que tem lugar, que tem os Cáritas, que ajudam as crianças, os adolescentes e conseguem comida. Aí tem as igrejas evangélicas que ajudam um monte, que vão dentro das penitenciárias, que tentam ajudar dentro desse processo e que ajudam as crianças mais pobres e que tiram, não só pobre, os perdidos, o processo de droga, de dependência muito forte. Eles têm um trabalho muito forte dentro disso. Tem os centros que trabalham com energia, que trabalham com amorosidade, que vão para um nível espiritual e trabalham, né, dentro de uma linha mais profunda da espiritualidade para trazer energia, para trazer vitalidade. E assim, dentro do candomblé tem trabalhos lindos, a filosofia Yorubá, né, que é uma filosofia africana, e que a gente, todo mundo quer honrar a ancestralidade, mas julga a filosofia que eles trouxeram dentro do que souberam, como souberam. Né? Então, como é que eu posso julgar toda essa estrutura? Né? Eles não tá, todo mundo lá para trás estava certo o tempo inteiro? Claro que não. Então, é um processo de aprendizado e a gente também está nele. Né? Cabe a nós fazer o melhor dentro de tudo isso, né? Mas amar, respeitar, porque foi por conta deles que hoje a gente está como a gente está. E foi por conta do que a gente fez e do que a gente não fez que a gente também tá do jeito que tá. Então, é assim, agora cabe a você, João, entender se faz sentido para você. Porque pode ser que faça. Você fala, mas eu gosto de estar num grupo e eu quero entrar nesse grupo e eu quero fazer alguma coisa legal aqui, porque eu me sinto bem aqui e também trabalhar para minha comunidade dentro dessa religião. E legal, tá ótimo. Respeitando o outro que tá lá. Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigo do candomblé, eu tenho amigo que é ateu, que é melhor que um monte de amigo que eu tenho que vive enfiado na igreja falando mal de todo mundo, faz nada, mas que ajuda, que faz de verdade, entendeu? Que ajuda de fato, vai lá na instituição e ajuda, mas não tem. Então, eu tenho amigo porque nós somos uma coisa só. Uhum. Entende? Deus é um só, manifesto de várias maneiras. Não, A casa do seu pai, excelente. a casa do seu pai tem muitas moradas, né? A casa do pai tem muitas moradas. Muitas. É só isso. Muitas, todas são Eu divinas. eu participo de um projeto no Centro Espírita que é de 2 a 3 vezes no mês. Eu senti uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa pelo próximo, né? E eu me cobrava muito. Falei, Joel, por que você não faz? Não procura alguma coisa para um centro, para ajudar, ou uma caridade, enfim, né? Um abrigo, né? Para você ir ajudar e tal. E aí uma amiga minha de trabalho fala assim, Jô, a gente lá no centro a gente participa de ter um projeto de levar comida nas ruas das pessoas, né? E a gente está precisando de pessoas, de voluntários, né, que queiram ajudar para cozinhar para a gente. E aí eu falei, nossa, esse eu acho que era o que eu precisava, porque eu estava já procurando algo para fazer, né, para ajudar o próximo, e eu sempre me cobrava e não conseguia. Aí do nada, eu acho que na verdade não é do nada, né, você acaba trazendo, né, o que você emana para o universo. E aí ela chegou para mim e falou, eu falei, nossa, eu quero muito poder ajudar. E aí no primeiro dia que eu falei, tá, vou fazer 40 quentinhas. E aí eu moro sozinho, fui lá, peguei a caixa, cozinhei, fiz 40 quentinhas, mentira. Aí cozinhei todo o molho na sexta à noite, porque a gente faz a entrega no sábado pela manhã, né? Até as 2 da tarde. Tá. E aí, quando eu voltei do trabalho no sábado para cozinhar o macarrão. Só que eu cheguei aqui em casa, o síndico falou assim, Joel, o gás está fechado porque teve um vazamento de gás. Eu falei, mas não pode, como assim? Eu tô participando de um projeto. Eu não posso, eu tenho que cozinhar 40 quentinhas agora. Joel, infelizmente não tem como. O gás vazou, o gás do prédio, e está fechado até o pessoal vir consertar. Andresa, eu fiquei desesperado. Eu falei, não acredito. No primeiro dia que eu resolvi fazer um benefício, né?
Acontece isso. Aí eu liguei pra minha amiga desesperada. Amiga, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso. Ela já é o calma. É normal. Isso é alguma coisa assim pra você desistir, mas não desista. Ligue lá no centro, avise o que aconteceu. E aí leve o que já tá pronto pra lá, que lá a gente tem uma cozinha e a gente vai resolver o problema, né? Assim foi feito. Vim em casa, cheguei lá, expliquei pra todo mundo. E aí, a partir da segunda vez, já não aconteceu mais nada. Eu acho que o inimigo, né, tá ali, você fazendo, querendo fazer o bem, e ele tá sempre ali, né? Não, não faz isso, não é assim, isso aqui, né? E acaba meio te atrapalhando. Então, de lá pra cá, graças a Deus não aconteceu mais nada, e eu continuo com esse projeto, com essa participação no projeto. Para mim tem sido, assim, maravilhoso, sabe? Foi uma coisa que me preencheu muito forte. Eu sei, E eu continua sei. até... É. E você, assim, você vai continuar até, e só até, presta atenção, eu vou falar você e todo mundo aqui, o seu coração sentir que você tem que fazer isso. O dia que começar a não gostar, não ter mais vontade, por qualquer razão, não se julgue. Pode ser que o seu coração esteja te levando para um outro projeto. E que ali outra pessoa vai agora tomar conta, porque ela precisa também desse momento, desse espaço, desse acolhimento dessas pessoas, entende? Você vai fazer enquanto o seu coração te conduzir para isso, porque senão, quando eu tô colocando sal lá na água, ao invés de estar colocando amor, eu tô colocando ai que saco, que eu tô aqui, tem que fazer essa porcaria desse monte de macarrão, esse monte de molho, eu não tô colocando nada, entendeu? Ao invés de eu estar Aham, temperando, eu tô envenenando. Tô falando sério. Então, por quê? Porque o eu nosso sei. coração sabe o tempo, né? Então, a gente fala o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, o tempo em que a gente precisa estar ali e o tempo em que está na hora de seguir para outras coisas, para outros trabalhos e para liberar um espaço para uma outra pessoa que ali precisa também, que seja tão bom quanto foi para mim, né? E Verdade. eu sei exatamente o que você fala. A gente tem um projeto que chama Luz Azul, que é uma plataforma, né, um portal, que a gente chama Portal Luz Azul, que eu coloco vídeos lá na internet, dentro desse portal, e todo mundo que participa é uma cesta básica por mês, então é o valor de uma cesta básica. E a gente também faz doação, tanto para... Então, quem quiser participar, é uma cesta básica por mês, eu coloco conteúdo lá, algumas coisas que saem aqui, mas que não ficam liberadas na internet, outras coisas também. E em troca disso, a gente arrecada esse valor e a gente faz para duas instituições que cuidam de crianças com câncer, porque na verdade, assim, aqui em São Paulo, muitas pessoas vêm de fora de São Paulo porque conseguiu tratamento no Hospital das Clínicas. Só que quando elas chegam aqui, elas não têm onde ficar. Elas ficam na Hum, rua. Ela vem, a mãe e o filho, pequenininho, e não tem onde ficar. E aí tem algumas casas que não necessariamente são do governo, elas são particulares e elas acolhem. E elas precisam de donativos. Então a gente ajuda duas casas dessa, de crianças com câncer, e também um projeto que chama Sabão para Todas as Mãos, que oferece comida para morador de rua, que fica na Lapa também. Então, que aqui, né, um lugar que atende a quem precisar. Então, no momento a gente está ajudando, porque daí a gente ajuda efetivamente todo mês com uma quantidade específica. Eles podem contar com essa comida, né? E aí o pouquinho de dinheiro que resta, eles podem usar para medicamento, para produtos de limpeza. Então, eu sei exatamente o que você está falando. O sentimento que dá da gente poder ajudar, ou financeiramente, ou às vezes tem gente que não pode financeiramente, mas pode com as próprias mãos, né? Vai lá, vou limpar o banheiro aqui, todo sábado pode deixar que eu venho limpar aqui essa casa. Isso ajuda também, verdade. e produz uma energia dentro da gente que cura depressão, que cura dor, que cura Nossa, é incrível. angústia, que cura a A vontade, dá satisfação, vontade de viver. a satisfação que eu tenho A em gente chegar doa, numa mas a noite. gente é o que mais recebe. É, verdade. É A uma satisfação satisfação é muito super grande quando eu estou em importante. casa cozinhando, né? É uma satisfação muito grande porque, Muito tipo bom. assim, só em saber que eu tô fazendo aquilo ali para ajudar outros seres, né? E aí eu já animo, já compro um queijo, já abro um vinho e vou tomando, sempre chamo um Tô amigo para estar aqui comigo curtindo junto. conversando, É, curtindo aquele isso mesmo. momento. Gente, não tem explicação, É muito sabe? bom, né? É uma, é Né? um, é Qualquer uma, religião faz parte, né?
É Deus manifesto. Independente de estar num grupo ou não estar. Né? Então, conseguiu Verdade. te esclarecer, te ajudar a acalmar essas dúvidas, essas questões, e aí levar de uma maneira mais tranquila? Sim, com certeza. Foi muito esclarecedor. Eu acho Então tá que bom. eu tava num desejo tão grande de falar com você, porque eu ainda não fiz uma terapeuta, mas com certeza esse ano eu irei fazer, com certeza. E eu tinha um desejo tão grande de falar com você, e quando você chamou, eu falei, Deu meu certo. Deus, não acredito. Para mim foi Então muito tá bom bom, falar com querido. você, e Então é isso. gratidão. Gratidão sempre por Eu todos que os dias estar agradeço. aqui, Eu que agradeço. abrilhantando nossa vida aqui atrás. E eu Obrigado, viu? agradeço vocês também por estarem todos os dias aqui comigo. Um beijo, querido. Boa sorte, Um bom beijo, trabalho. obrigado. Tchau, tchau. Nada. Tchau.